Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a CPI do crime organizado que está sendo instituída agora no Senado, né? Como eu falei para vocês, a CPI tem muitos problemas para o governo. Infelizmente, um desses problemas o governo conseguiu contornar. Conseguiram colocar o Fabiano Contarato do PT na presidência da CPI, né? É uma pena, aquilo que eu falei para vocês, o governo já não tem tanto apoio agora mais no Congresso, mas infelizmente lá no Senado o governo ainda tem o apoio do PSD, que é muito grande no Senado. E aí, com o apoio do PSD, eles conseguiram botar o Contarato como o presidente, ganhou por um votozinho. Mas enfim, não é o ideal. Ainda assim, como eu falei no meu vídeo, existem outros motivos pelos quais essa CPI é preocupante para o governo, né? Por exemplo, o fato de que é um tema que dói muito no Lula, e mais do que isso, que pode chegar no Lula, pode chegar no PT. Essa notícia foi sugerida por Partido dos Traficantes, Auditor Fiscal Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui. A boa notícia foi que o Alessandro Vieira foi confirmado na relatoria da comissão. Ele é o cara que teve a iniciativa de fazer essa comissão e, enfim, ele ficou com a relatoria. O Mourão ficou com a vice-presidência, mas a vice-presidência em CPI não quer dizer muita coisa, né? Foi ele que perdeu por um voto a presidência para o Contarato. Infelizmente, a presidência estando com o PT, fica muito fácil para eles barrarem depoimentos, barrarem qualquer coisa, né? Não é o ideal. Ainda assim, como eu disse para vocês, essa CPMI, na verdade é só uma CPI, tá? Ela não é uma CPMI. CPMI é quando envolve o Senado e a Câmara ao mesmo tempo. Então, uma comissão parlamentar mista de inquérito. Junta tanto senadores quanto deputados. Essa aqui é só uma CPI. Comissão parlamentar de inquérito pode ser do Senado ou pode ser da Câmara. Nesse caso, é uma CPI do Senado, né? Então, de qualquer forma, por mais que seja algo que não é o ideal, como eu falei, o ideal seria que a oposição tivesse também o presidente da CPI, mas no Senado a coisa é mais complicada, porque no Senado ainda tem muito governista no Senado, mesmo com a saída do União Brasil, mesmo com a saída do PP, por conta do PSD, que o PSD é o grande partido no Senado, por enquanto. Eu acredito que agora em 2026 isso vai mudar muito, mas por enquanto ainda é muito forte lá. De qualquer forma, estão aqui os nomes aqui na comissão, está aqui, ó, Alessandro Vieira, do MDB, que embora seja do MDB, ele é mais à direita, ele tem um posicionamento adequado nessa história, então ele seria o ideal para ser o presidente. Foi ele que teve a ideia de fazer a CPI do crime organizado. De qualquer forma, ele será o relator, né? O relator é quem direciona a linha investigativa da CPI, então é uma boa posição. Aí tem o Márcio Bittar, do PL do Acre, o Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Aí vem a galera do PSD, Otto Alencar e Ângelo Coronel, que estão em todas as CPIs do Senado. Os caras estão em todas. Não tem uma que não entre o Otto Alencar e o Ângelo Coronel, né? Porque são do PSD da Bahia e são amigos do PT, são amigos do Lula, enfim, essa é a coisa, né? Ainda tem o Rogério Carvalho do PT e o Fabiano Contarato do PT, que acabou sendo o Fabiano Contarato o eleito presidente, né? O Mourão está lá também, o Magno Malta. Então a bancada está bem dividida aqui, tem bastante gente da oposição aqui, mas aí ganhou por um voto o Fabiano Contarato, né? Muito triste isso daí. O Fabiano Contarato, ele é um político do Espírito Santo que ganhou a eleição se fingindo de conservador, e é por isso que eu alerto vocês para o risco desses candidatos meio, né, que se dizem conservadores aí do nada. Ele ganhou a eleição se dizendo conservador no Espírito Santo, entrou no Senado, imediatamente vestiu a camisa de esquerdista, né, se declarou homossexual e não sei o que lá. Isso não tem nada a ver, tá? Ser homossexual não quer dizer que seja de esquerda ou de direita, mas o fato é, ele antes não falava isso, antes ele escondia esse fato da vida dele. Ou seja, não deixou de ser, de certa forma, um estelionato dos eleitores dele, né? Mas enfim, ele agora está lá no PT e vai ser o presidente dessa comissão. Mas de qualquer forma, por mais que isso daqui não seja o ideal, eu concordo, não é o ideal, mas o que eu falo para vocês é que essa comissão ainda tem dois bons motivos para assustar o PT, né? O primeiro bom motivo para assustar o PT é aquilo que a gente já falou no último vídeo. Esse é um assunto incômodo para a esquerda, porque a esquerda adora defender traficante, adora dizer que é culpa da sociedade, não, que são vítimas da sociedade, o criminoso, tadinho do criminoso, ele é vítima da sociedade, coisa e tal.
Então, a esquerda fica sempre numa posição muito delicada nesse assunto, né? Um assunto que a direita não vê problema nenhum, mete o pau mesmo, mas a esquerda fica numa posição delicada, por quê? Se assumir o lado de contra o crime, né, contra traficante e coisa e tal, vai ser abandonado pela extrema esquerda. A extrema esquerda não gosta disso. Se, por outro lado, adotar a postura da extrema esquerda, como o Lula fez hoje, né, de dizer que, ai, tadinho dos traficantes que morreram, tadinho deles, vai desagradar o centro do espectro político, que é a favor de sentar o cacete em traficante mesmo. Então, no final das contas, essa é a situação, né? Ou seja, mesmo com a presidência, tende a ser uma CPI desconfortável para o governo, essa CPI do crime organizado, né? E a gente tem a relatoria e temos também a vice-presidência, né? Além disso, tem um outro problema, que é a ligação direta do PT e da esquerda com os traficantes, né? O PT é o partido dos traficantes mesmo, então, ou seja, você tem o risco grande de acabarem chegando em alguma ligação aí nessa CPI, o que é muito desconfortável para o PT, muito desconfortável para a esquerda no final das contas, né? Vamos torcer, porque é lógico, com o presidente controlando a CPI, existe o risco de, se começar a ter suspeita de que tem ligação do PT com os traficantes, o pessoal comece a barrar os pedidos, né? Lembra, os pedidos são feitos pelo relator, mas tem que ser aprovados pelo presidente. O presidente que bota em votação na CPI, e aí a CPI aprova aquele pedido de ouvir fulano, ouvir Beltrano e coisa e tal. Então, existe o risco realmente dele tentar emburacar esse troço aí. Vamos torcer para a coisa dar certo, né? Bom, além disso, já tem alguns alvos iniciais, já foram expedidos os primeiros requerimentos para ouvir lá na CPI, né? Então, os primeiros convites e requerimentos de convidados das autoridades, exemplo do governador Cláudio Castro, Tarcísio de Freitas e o Ricardo Lewandowski, então devem ser os primeiros a serem chamados para ouvir essa CPI lá no Senado, né? Vamos ver o que resulta disso daí. O objetivo da CPI é investigar fontes de financiamento e lavagem de dinheiro do crime organizado, domínio territorial das organizações e conexões regionais e internacionais das facções e a possível infiltração de criminosos no poder público, né? Ao fim dos trabalhos, o colegiado deve propor alterações na legislação. Então vamos ver o que vai acontecer aí, qual vai ser o resultado dessa CPI. Como eu falei da outra vez, eu mantenho. Eu acho que mesmo com o presidente do PT, essa CPI tende a ser desconfortável para o governo Lula. Mas é lógico, para saber o resultado, temos que esperar para ver o que vai acontecer, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.